Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma ideia super linda e fácil de chaveiro em crochê que você também pode estar utilizando como aplicação para suas peças. Eu espero que você goste. Você vai precisar de duas cores diferentes e bora começar! Comece fazendo o anel mágico. E na sequência, faça 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Finalizado o 6º ponto baixo, eu vou fechar o anel mágico. Vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar, venho no mesmo ponto, laço, fico com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Laço, no próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Laço, e aqui no próximo ponto, irei fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto. Na sequência, eu vou alongar esta última alça que estava na agulha. Vou introduzir a agulha aqui no mesmo ponto que estávamos trabalhando e vou trocar para uma outra cor. No meu caso aqui, um cinza. Vou laçar, passo por dentro deste ponto, faço uma corrente. Agora vou introduzir a agulha no próximo ponto, já escondendo a sobra de fio cinza. Faço aqui um ponto baixo, laço e faço um ponto médio, como anteriormente. Na sequência, no próximo ponto, faço 2 pontos altos. Laço, e agora no último ponto baixo, irei fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, laço, e no mesmo espaço faço mais um ponto alto. Vai ficar dessa forma, alongo a alça que estava na agulha, corto o excesso de fio cinza. Agora fecho o anel mágico e faço um nó. Corto o excesso de fio e vamos trabalhar com o fio rosa. Vou laçar e venho aqui, ó, no ponto baixo cinza, e aqui vou fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Laço, no próximo ponto também faço 2 pontos altos, 2 pontos altos no mesmo ponto da base. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos
para cada ponto cinza de base. Então, serão 2 pontos altos por 6 vezes. Pronto, pessoal, terminei aqui todos os grupos com 6 pontos altos. E agora nós vamos trabalhar com o fio cinza. E com o fio cinza, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui no próximo ponto. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, e assim como fizemos com a cor rosa, vamos também fazer aqui com o fio na cor cinza. Então, por 6 vezes, vamos fazer 2 pontos altos. 2 pontos para cada ponto da base por 6 vezes. Pronto, pessoal, agora eu vou trocar para o meu fio rosa. Aqui vamos fazer um ponto alto no próximo ponto, laço, e no ponto seguinte irei fazer 2 pontos altos, um aumento. E vamos seguir com esta sequência de um ponto alto, um aumento no próximo ponto, por 6 vezes. Pronto, pessoal, agora eu vou trabalhar novamente com a cor cinza. E aqui eu vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. No ponto seguinte, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. E vamos seguir com esta sequência de um ponto alto, um aumento no próximo ponto, por 5 vezes.
Para prosseguir, aqui no próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto médio e um ponto baixo no mesmo espaço. Depois de fazer o ponto médio e o ponto médio e o ponto baixo, vamos retornar com o fio na cor rosa. E na sequência, vamos fazer 3 pontos altos. Então, para cada ponto da base, irei fazer um ponto alto por 3 vezes. Então, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Na sequência, vou laçar, venho aqui no próximo ponto, fico com 3 alças, laço, tiro 2, fico com 2. Laço, no próximo ponto, introduzo a agulha, laço, fico com 4 alças, laço, tiro 2, fico com 3 alcinhas, laço e fecho os 2 pontos altos juntos. Na sequência, nós vamos virar, vou pular 2 pontos aqui da base, laço, e no ponto seguinte, vou introduzir a agulha, e aqui irei fazer 7 pontos altos. 7 pontos no mesmo ponto da base. Após finalizar os 7 pontos, vamos pular 2 pontos da base e no próximo faço um ponto baixíssimo. Viro a minha peça. Agora faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Laço, no ponto seguinte, faço um ponto médio. Laço novamente e aqui no mesmo ponto vou trabalhar 2 pontos altos. Na sequência, faço 2 correntes e introduzo a minha agulha aqui, pegando as 2 alças de cima do ponto, faço um ponto baixíssimo, finalizando o ponto picô. Laço e aqui no mesmo espaço faço um ponto alto. E no mesmo ponto faço um ponto médio. Pulo um ponto da base, no seguinte, pulo um ponto, no seguinte, faço um ponto baixíssimo. Vou pular um ponto e vou trabalhar no próximo um ponto médio, laço, faço um ponto alto no mesmo ponto e agora um ponto picô com 2 correntes. Introduzo a agulha pegando as 2 alças de cima e faço um ponto baixíssimo. Na sequência, trabalho novamente 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço um ponto médio aqui no mesmo espaço. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e finalizo fazendo
ou um acabamento com agulha de tapeceiro, ou faço um ponto baixíssimo aqui nas alcinhas dos próximos pontos. Então, pego aqui uma alcinha, a alcinha da frente do ponto, e faço um ponto baixíssimo, alongo este fio da cor rosa, vou cortar e fazer um acabamento por trás da peça com a agulha de tapeceiro. Agora, vamos seguir novamente com a cor cinza e vamos fazer 5 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Terceiro, quarto e quinto ponto baixo. Na sequência, vou introduzir a minha agulha aqui no último ponto baixo, no mesmo ponto. Laço, fico com 2 alças, laço, passo por dentro apenas de uma. Agora, laço, passo por dentro das duas. Introduzo a agulha aqui, pegando esta alça do ponto, laço, passo por dentro dela, depois laço, passo por dentro das duas. Vou trabalhar dessa forma até obter 10 pontos. Sempre introduzindo a agulha nessa alça de fora, a minha esquerda, tá? Se você precisar contar, você vem aqui do lado e conta os vizinhos. Pronto, pessoal. Agora que já terminei todos os pontos, vou introduzir a minha agulha aqui na alça. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, laço, passo por dentro dos pontos e de uma alça da cor cinza. E na sequência, sigo fazendo mais 4 pontos para finalizar a cauda do gato. Se você preferir, você pode fazer mais alguns pontos aqui na finalização do rabo do gato e na sequência vamos arrematar este fio. Então, cortei, deixei uma sobra para acabamento, vou colocar na agulha de tapeceiro e vou esconder aqui meu fio por trás da peça. E aqui, pessoal, para a gente fazer o chaveirinho, nós vamos finalizar aqui antes de começar a cauda. E aqui na parte de cima, não vamos precisar fazer as orelhas, tá? Então, no final, você vai deixar uma pequena sobra de fio com as duas cores e vamos fazer a união das partes. Vou posicionar as peças dessa forma, colocando uma sobre a outra, verso com verso. Vou começar com a cor aqui que eu finalizei a cauda. Então, já coloquei o meu fio numa agulha de tapeceiro. Vou introduzir a agulha
apenas na alça de trás de cada um dos pontos, tá? Então, vamos pegar só a alça de trás, vamos passar todo o fio. Na sequência, volto aqui, ó, pro mesmo lado que iniciei e vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou trabalhando dessa forma, passando a agulha apenas na alça de trás das duas partes, tá? Agora, pessoal, nós vamos passar para este lado. Então, eu vou conduzir o meu fio aqui por dentro da peça até chegar lá no outro lado. Pronto, chegando aqui do outro lado, nós vamos prosseguir da mesma forma, passando o fio pelas duas alças internas de ambas as partes e vou costurando toda a minha peça. Vou fechando, sempre voltando para o mesmo lugar que iniciei o ponto, até chegar lá onde começamos a costura. Pronto, pessoal, cheguei aqui no ponto que iniciamos. Agora, eu vou colocar o meu fio aqui para a parte interna. E aqui eu vou fazer um nozinho de acabamento. E posso cortar o fio cinza. Agora, coloco um pouco de enchimento aqui na peça, o quanto você achar necessário, tá? E, para prosseguir, vamos fazer a costura da parte aqui de cima da cabeça, tá? Então, uma costura bem simples, passando a agulha de um lado para o outro. Você também pode utilizar essa peça como um porta-moedas. Você só não vai precisar fazer a cabeça, tá? Faz só a costura, a primeira costura que eu mostrei. E aqui nós vamos finalizando a costura da parte de cima. Chegando aqui, do outro lado, nós vamos fazer um ponto de acabamento e esconder o fio por dentro do nosso chaveiro. De forma opcional, eu vou colocar aqui uma argolinha para prender a minha argola para chaveiro. Pronto, pessoal, esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje. Eu achei que ficou magnífico. Esse chaveiro fica com efeito bem interessante. E você também pode utilizar essa peça como uma aplicação. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like. E eu tô te esperando no próximo vídeo.